Fala rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês hoje sobre ricos são exploradores, ricos são do mal. Eu preciso comentar sobre isso com vocês um pouquinho, tá? Compartilhar um pouco a minha visão e explicar pra vocês porque ricos não são do mal e também porque que essa narrativa se espalhou pelo mundo inteiro. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, em busca de 100 inscritos nesse canal, pega teu copo de café e vamos pra cima, fechou? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender por que essa afirmativa ela se espalhou de uma forma absurda. E isso tem primórdios, isso não é de agora do mundo moderno, tá? Isso vai vir desde Karl Marx. Karl Marx começou essa ideologia comunista, essa ideia de ideal, colocando uns contra os outros. A gente viu o Karl Marx colocar pobres contra ricos e ricos contra pobres, como se fosse uma briga entre sociedades, coisa que primeiramente não é briga de sociedade. A sociedade ela é um complemento, né? Eu faço alguma coisa e eu complemento com outra, seja diretamente ou indiretamente. Então, por exemplo, se eu sou rico e eu tenho uma empresa, indiretamente eu vou ter que contratar funcionários que têm uma renda menor que a minha, mas eu estou fazendo um bem e gerindo a sociedade. Mas continuando, a gente vai ver também Karl Marx falando todo o tempo que ricos exploram pobres e que ricos, no geral, eles têm que simplesmente sumirem, né? E essa narrativa, ela vem desde lá, desde O Capital, de Karl Marx, que é uma ideologia comunista que vai meio que ensinar e mostrar para o mundo uma visão de mundo diferente, né? Uma visão comunista das coisas. E tá, beleza. Só que com o passar do tempo, isso foi passando de ser uma narrativa de livro, passar a ser argumentativa e foi se tornando algo mais repetitivo e constante na nossa sociedade moderna, tá? Se eu não me engano, na sociedade contemporânea. Então hoje a gente vê o quê? Redes sociais, mensagens, twitters, de mensagens totalmente equivocadas falando que ricos exploram pobres. E não funciona dessa forma, meu amigo, não funciona dessa forma. E assim, eu tô aqui para rebater um pouco algumas falácias bizarras. A primeira que eu tenho aqui para rebater é a questão da seguinte, de que ricos exploram pobres pela carga horária. Meu amigo, quem coloca carga horária não é o dono da empresa. Não é o dono da empresa, tá? Quem coloca carga horária é o Estado. O Estado coloca a carga horária, se é 6x1, se é 4x3, se é 3x4. Quem mexe nisso e quem organiza isso é o Estado. São as leis. Simples assim, as leis trabalhistas, né? Tem a favor e tem contra. Quem mexe nisso não é o dono da empresa. O dono da empresa está só gerindo a sua própria empresa, certo? Outra coisa que a gente vê é que a gente não recebe o suficiente, né? As pessoas, os proletários, costumam falar que os ricos não pagam o suficiente pela carga horária de trabalho. Outra coisa aqui, não tem sentido algum. Por quê? Porque quem vê isso não são os ricos, meus amigos. Quem vê isso é o próprio Estado. Quer um exemplo? Hoje é para o salário mínimo ser em cerca de 3 mil e alguma coisa, 3.200, 3.250, mais ou menos por esse valor. Mas os impostos imposto pelo próprio Estado e o governo fazem dar a entender que você recebe 2 mil e pouco, tá? E por que isso? Simplesmente porque já vem descontado, né? Quando você paga o seu salário, ele já vem descontado do INSS, do imposto da taxa de lixo, que agora o governo atual colocou. Então é o seguinte, os ricos, eles não exploram pobres, tá? E essa narrativa fraquíssima, muito, muito fraca, de falar que ricos, eles são exploradores e que eles estão explorando os proletários e que eles vão continuar explorando e não vai parar. Meu amigo, primeiramente o capitalismo ele funciona, como eu já comentei aqui nesse canal várias vezes, o capitalismo, além de ser a ideologia que funcionou, é a que mais funcionou, já que o comunismo falhou, o socialismo falhou, e tem ideologias que não fazem sentido como ideologias fragilizadas, aonde eles não querem o Estado, né? Como o vídeo me fugiu a palavra da ideologia. Enfim, tem um vídeo aqui que eu gravei para vocês sobre uma ideologia que não quer Estado e etc, né? São ideologias que falharam e que nunca deram certo. E são ideologias
que não vão conseguir ir para frente justamente porque tem esses buracos sociais. Se você tirar o Estado, por exemplo, como eu tinha comentado nessa outra ideia, se você ousar tirar o Estado, você tá mexendo com um palanque complicado, porque o Estado, ele é como se fosse uma mãe, né? Ele mide as coisas para você, então ele vai medir o que você pode ou não fazer, não de forma autoritária, mas sim de forma mais uma forma gerenciável, onde você consegue gerenciar as coisas, compreende? Então, assim, são ideologias que não conseguem se manter, são ideologias fragilizadas. O comunismo, por exemplo, é a ideologia onde que todo mundo vai ser igual e que opressa a igualdade, meu Deus do céu, e aí chega um no poder e ele vira ditador. Aconteceu na Venezuela. Então, assim, é fragilizado, essas ideologias não vão conseguir ir pra frente com essas coisas ruins. E o que elas fazem? Colocam uns contra os outros, né? Colocam pobres contra ricos e ricos contra pobres para eles brigarem entre eles e esquecerem o grande líder ou o grande ditador ou quem tá por trás de tudo isso. Então, assim, fiquem atentos. Não, ricos não exploram pobres. Tirem essa narrativa ridícula da cabeça de vocês, porque isso só falácias espalhadas pela nossa sociedade moderna e é mais uma fala que, se você não prestar atenção, pega a trouxa de uma forma absurda e de uma forma totalmente até fácil, né? Como se fosse uma isca. É isso, tamo junto, em busca de 6 inscritos nesse canal. Valeu e fui.